Na tese, nós desenvolvemos a reflexão acerca da situação feminina na pesca, né? E para a gente entender a situação da mulher na pesca, em dois contextos específicos, né, que é São João da Barra e Arraial do Cabo, nós elegemos duas grandes categorias que são importantes, né, para a reflexão e para o entendimento também de como que a mulher se posiciona dentro dessa categoria que é a atividade pesqueira. Então, as duas grandes categorias são a condição do trabalho, né, e a organização do espaço pesqueiro. Essas duas categorias, elas são recortadas, né, ou perpassadas por outras subcategorias, né, que são também importantes para que a gente entenda como que se dá esse processo de condição de trabalho e a própria questão da organização do espaço pesqueiro. De certa forma, essas categorias também, elas estão imbricadas, né? Porque elas acabam sendo, ao mesmo tempo, diferentes, mas elas também são complementares, né? Porque na primeira, a gente entende qual é o trabalho da mulher, qual é o papel que ela ocupa, né, dentro da atividade pesqueira, e na segunda categoria a gente vai entender quais são os lugares que elas estão ocupando para realizar a determinada atividade. Então, pensando nas condições de trabalho, a gente tem hoje, né, nesses dois municípios, uma atividade pesqueira organizada, né, das mulheres em torno de todas as etapas da cadeia produtiva. Quais etapas são essas? São as etapas anteriores à captura, propriamente dita, e as etapas posteriores, né, que envolvem a questão da limpeza, do próprio descasque do camarão. Um outro ponto que a gente destaca de importante, assim, dessa relação das condições de trabalho é que o trabalho da mulher na pesca, ele é um trabalho picotado, né? Na verdade, esse é um termo da Michelle Perrot, que ela traz esse tempo picotado para dizer que o tempo da mulher, né, tanto na atividade produtiva industrial, doméstica, ou quanto na atividade produtiva da pesca, que a gente se apropria desse conceito, ele é fragmentado por outras tarefas, né? Então, assim, as mulheres, elas conciliam, além do trabalho produtivo, elas conciliam o trabalho reprodutivo e do cuidado. O que, aparentemente, toma delas uma parte significativa do seu tempo, né? Fazendo com que elas tenham uma rotina de trabalho e horas muito extensivas. Só que, paralelamente a isso, algumas mulheres destacam que esse trabalho, né, no fundo de quintal, por exemplo, pensando no caso de São João da Barra, é um trabalho que, para elas, compensa, porque elas podem, ao mesmo tempo, se dedicar à casa, né, ao cuidado das crianças e também complementar a renda. Haja vista que a maioria das pessoas entrevistadas, né, das mulheres, destacam que a pesca embarcada hoje, ela já não é mais responsável 100% pelo sustento da família. Eu destaco que não é só a complementação de renda, né? Elas gostam também do trabalho da pesca, né? Elas dizem que se sentem satisfeitas, que se sentem completas por realizarem aquela atividade, por mais que ela seja cansativa, né? E é muitas vezes dolorosa por conta de se machucar, né? De acontecer essas questões, né, ergonômicas, de dores que acabam ocorrendo, mas elas dizem que é um trabalho muito valoroso e que também é um trabalho que possui um certo tipo de liberdade, porque para elas acabam em algum momento trabalhando para si mesmas, né? Então, sendo as donas do seu próprio horário de trabalho. Então, em síntese, quando a gente pensa nessa organização do espaço pesqueiro, a gente pensa como que o grupo da pesca se relaciona entre si e como o grupo da pesca se relaciona com essas atividades econômicas, que é o que a gente vai chamar lá de conflitos socioambientais, né? Que a gente tem ali uma disputa, né, do grupo extrativista com o grupo econômico pela apropriação de um determinado espaço. Então, nesse processo de conflitos socioambientais, o que a gente pode destacar de mais importante são os impactos para a atividade pesqueira, né? Como restrições da área de pesca, diminuição do pescado, né? No site do Projeto de Mulheres na Pesca, a gente traz lá todas as fichas dos conflitos, né, que foram destacados, que foram identificados, né, pela visão das mulheres, e aí a gente ia para a literatura, buscava complementar, buscava entender. Então, ao mesmo tempo que nessa ficha a gente traz a fala da mulher, a gente também traz a literatura para complementar e dizer que, mesmo elas não participando, muitas vezes, de uma pesca embarcada, elas têm conhecimento sobre o ambiente que elas estão vivendo, né, sobre o ambiente
que elas estão habitando. Finalizando, né, a gente, na nossa tese, a gente tenta entender qual é a situação da mulher, né, e a gente percebe que é uma situação que é marcada por essa questão do trabalho, né, de não ter esse reconhecimento justamente por não estar inserida na atividade de captura, e também é uma relação que é marcada pela criação de estratégias, né, de redes de sociabilidade mesmo, que permitem que elas se mantenham em determinadas atividades da pesca artesanal. Obrigada.